Programa Atividade chegando para mais uma edição, nesta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Nosso programa Atividade, 32 anos no ar, sempre ao vivo aí, né? Encantando aí, porque nós fizemos um programa aqui extremamente sério, né? Dentro da nossa filosofia de trabalhar com uma notícia com procedência e também fazendo os comentários relativos, pertinentes às informações que passamos e às nossas posições, evidentemente, críticas ou não críticas, dizendo que tais medidas que são propostas por governo, seja lá federal, estadual, municipal ou internacional, se estamos de acordo, não estamos, ou o que pode trazer de benefício ou não. Assim funciona a história do nosso programa há 32 anos e caminhando para os 33 agora em janeiro. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte e pelo futebol, dizendo que a dupla Grenal participou nesse final de semana do Campeonato Brasileiro, o Grêmio indo a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro na sua arena e vencendo, surpreendentemente, com um bom jogo, um jogo bem cadenciado, vencendo por 3-1. O Internacional jogando seus redutos no Beira-Rio, Campeonato Brasileiro também. São 3 jogos consecutivos que o Internacional faz com o Flamengo. Foi a primeira na quarta-feira que passou, pela Libertadores da América, perdeu por 1-0. Depois, ontem, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu por 3-1, jogando com o seu time reserva, ou quase reserva, porque a equipe do plantel do Internacional é muito bom, então não sei o que é reserva no Internacional. Mas, enfim, perdeu 3-1, o Flamengo se impôs e até no segundo tempo tirou o pé. E o Internacional, no final, fez um gol 3-1, estava perdendo 3-0. E na próxima quarta-feira, aqui no Beira-Rio, então tem a volta do Flamengo, que já está aqui, evidentemente, em Porto Alegre, para, então, decidir, que é mata-mata agora na Libertadores, quem segue na competição interamericana que vai disputar o Mundial. O Internacional está aí, o Flamengo diz que não abre mão dessa posição, de continuar na competição, ou seja, na Libertadores da América, e o Internacional mostra que tem condições, porque no segundo tempo, no Maracanã, mostrou um excelente futebol. O Flamengo, no segundo tempo, no Rio de Janeiro, não apresentou o futebol que apresentou no primeiro e venceu por 1-0 só, que é um score justo. O Internacional, fazendo 1-0 aqui, já leva a decisão para os pênaltis. Vai estar com o seu estádio Beira-Rio completamente lotado, seu torcedor empurrando a equipe, e a equipe absolutamente mobilizada, com certeza, com o total dos seus titulares. Vamos ver o que acontece aí com o Esporte Clube Internacional nessa partida decisiva de Libertadores na próxima quarta-feira. Então é isso aí, José Vilmar Govinasski. Pois olha, eu gostei muito, Silvio, do teu comentário. Realmente, um Light, comentário né? não muito bom. Não estou exagerando, nem puxando saco, nem de forma alguma também fazendo qualquer, tipo assim, né, desdém. Muito pelo contrário. Eu acredito no Internacional nessa próxima quarta-feira. Por que eu acredito? Primeiro porque no jogo contra o Flamengo, tudo bem, nós perdemos de 1-0, mas nós não perdemos mal, nós perdemos jogando bem. Este jogo aqui do Brasileirão, isso foi um desastre. Eu não sei o que puseram na cabeça do treinador, da direção, da equipe técnica lá, né, que saíram de casa para dizer o seguinte: hoje nós vamos enfrentar o Flamengo para perder. Saiu com essa decisão de casa, para perder o jogo. Né? E aí então colocou todo o time de reserva. Gente, nós estamos jogando contra o Flamengo, que é uma baita de uma equipe com muito dinheiro e com uma direção que sabe contratar, ao contrário das nossas direções aqui, Grêmio Internacional, que não sabe contratar. Flamengo sabe contratar. Então nós fomos para a arena, não para a arena do Grêmio, para a arena do campo, com um time reserva, gurizada, perdendo por 3-0. O que fez o seu Roger Machado? Né? Pelo menos para mim passou isso, né? Com a intenção de poupar os jogadores titulares para o enfrentamento na quarta-feira, aí botou, né, aos 25 do segundo tempo, botou os titulares. Aí os titulares fizeram uma baita partida. Fizeram um gol, bola na trave, não sei o que mais, fizeram uma baita partida. Por isso, eu tenho sim a pretensão de afirmar aqui
que na quarta-feira que vem nós poderemos nem precisar dos pênaltis. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã. E a estatística está dizendo isso aqui, né? Claro, estatística é estatística. Futebol não tem estatística. Vai estar dizendo que 37% é para o Internacional, 34% é para o Flamengo, e aí ficam os 39% restantes ali para os 29% restantes aí para o empate. Mas eu tenho certeza, porque essas duas derrotas, elas também... A derrota, ela tira a motivação, mas, por outro lado, também ela motiva, dependendo muito do clima, né, que tem dentro do elenco, vestiário, aquela coisa toda. Então, essas duas derrotas poderão ser, sim, uma baita motivação para o elenco do Internacional. Eu acredito que o Internacional tem time, sim, para ganhar do Flamengo, não tem a menor dúvida nenhuma, já demonstrou isso. Tá? Não ganhou na primeira, perdeu, questões de futebol. Nessa última não dá nem para comentar, porque quando entrou o time titular foi outro jogo. E quarta-feira é um jogo que não tem nada a ver com os jogos anteriores. É um jogo totalmente independente, é um jogo totalmente desconectado. Traz o peso das derrotas, sim, mas que poderá reverter, inclusive, num baita estímulo para uma vitória dentro do Beira-Rio. Verdade. Carlos Isaia Filho. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente. Satisfação. A Nossa. bancada que a gente sempre aprende. Olha, que entusiasmo, hein, Govinaski? Beleza. Imagina se ganha a Copa. Mas eu fui motivado pelo meu. Já vi que quarta-feira nós, gremistas, vamos ter que passar o dia inteiro nos hidratando para para não desidratar na secação à noite. Mas, de qualquer forma, eu acho que ter um gaúcho na Libertadores, eu acho que sempre é um motivo de tentar valorizar mais o nosso futebol gaúcho, que vem sendo tão depauperado nos últimos tempos. Extremamente surpreso com o meu time ontem, certo? Enquanto o Inter entrou para perder, eu acho que o Grêmio foi para lá tentando empatar e saiu ganhando, certo? Acho muito interessante, acho que, de repente, vamos começar uma nova fase. Gostei muito quando entraram para o vestiário todo mundo sério, certo? Não quiseram nem dar entrevista, mostrando uma seriedade bastante grande e possivelmente uma concentração maior, coisa que a gente não tinha visto nos jogos anteriores. Acho interessante também, estamos aí com o Arthur voltando, certamente, também um novo goleiro, o Marcelo Groi. Acho que o Grêmio começa a se delinear um pouco melhor e se preparar melhor para a segunda fase. Não como santamariense, embora gremista, eu não posso deixar de cumprimentar o Internacional de Santa Maria, que depois de muitos anos, esse final de semana, conseguiu retornar para a primeira divisão do futebol gaúcho. A elite Fazia do muito futebol tempo. Hã? A elite do futebol. A elite do futebol gaúcho. Então, meus parabéns a todo o comando do Inter, aos jogadores. Tomara que, como a gente chama lá em Santa Maria, o Coloradinho siga nessa trajetória. Tudo bem, então tá aí. Vamos ver os nossos próximos compromissos do futebol. O Internacional vai enfrentar o Cruzeiro no final de semana lá em Minas Gerais, já depois desse compromisso com o Flamengo aqui no Beira-Rio pela Libertadores. Mas então tá aí toda a turma. E o Grêmio, joga domingo, né? O sábado. Não, também é sábado. Também. Sábado. O Grêmio joga sábado contra... ocorre agora. Também não recordo. Daqui a pouco já vamos dizer. O de futebol Acho que é tá bom, Ceará. né? Tá bom? Então tá. Ancelotti assistindo as partidas aí, com Sim. 5 milhões no bolso. Aliás, tu 5 milhões viu mensais. por que o Arthur quis vir, né? Claro. A esperança de ser melhor observado por Ancelotti e, de repente, pegar uma seleção. A turma sabe como é que vai funcionar a coisa agora, né? Então, eles têm uma disposição incrível para vestir a camisa da seleção brasileira, aquela coisa toda, né? Então, vale a pena. Vale a pena. Vamos adiante, então, falando do Banrisul. Olha aqui, minha gente, vamos combinar. Ninguém gosta de perder tempo, absolutamente ninguém gosta. E o melhor ainda é que todo mundo adora ganhar tempo. Por isso, presta atenção nesta dica que vai facilitar
a sua vida exatamente na hora de passar por pedágios e estacionamentos. Com a TEG Banrisul, com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E agora ele não tem, ou ela não tem mensalidade, para que quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banrisul. Então, essas modalidades aí você está livre de qualquer mensalidade, tá bom? Você faz a primeira recarga, o valor você paga direto na sua fatura, o que significa mais tempo para pagar, e as próximas recargas são automáticas, para você não se preocupar. Peça já a sua tag pelo aplicativo Banrisul. A emissão da tag custa só R$20 e você aproveita todos os benefícios sem se preocupar com mensalidade. Praticidade, agilidade, mais tempo para você. Só coisa boa. Dá uma olhada na mensagem do nosso banco, Banco do Nosso Coração, o Banrisul. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Muito bem, vamos adiante falando agora do Grupo Zafre, 90 anos em 2025. O grupo que é padrão mundial, né? Do segmento submercadista. Temos a Expo Agas agora, né? Muita gente vai lá ver tudo de bom e novos produtos que certamente estarão no mix das lojas do Grupo Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, tudo de bom. Onde economizar é comprar bem, né? Esse é o Grupo Zafre, né, minha gente, que comemora 90 anos neste mês de 1925. Então te liga com tudo de bom, lojas estrategicamente posicionadas e muita segurança. E um atendimento, né, padrão Zafre, né? Muita diplomacia no atendimento. Dá uma olhada aí, onde economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafre para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafre. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Vamos adiante falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações. Essa bebida maravilhosa, a melhor que tem, melhor suco, disparado. Sem adição de água, açúcar, sem conservantes, água de coco, também Petri, hidratando você na atividade física. Também 32 anos nessa bancada, todos aqui degustando sucos Petri, nossos convidados, nossos comentaristas, há mais de 3 décadas. Agradecemos a confiança da empresa, né, de sucos Petri. 32 anos, nosso primeiro anunciante do nosso programa Atividade. Uva laranja, sem adição de água, açúcares e conservantes, e também a água de coco Petri, na hora do seu pique no lugar da sua atividade física, né? Você aí sendo hidratado com a água de coco Petri, extraordinariamente saudável. Muito bem, vamos adiante, dizendo que a Algair Engenharia está com um empreendimento maravilhoso, que é a Algair Incorporações, que é o Vila Portal. Ele está no lingote de ouro da capital gaúcha, que é ali na Vila Conceição. Você está subindo a Tristeza ali, pronto para descer a Pedra Redonda, né? Aí é a Vila Conceição. Aquela vista linda, maravilhosa, panorâmica para o Guaíba, nosso Lago Guaíba, e mais uma vegetação que ninguém tira da nossa frente jamais, um verde espetacular. É o Vila Portal, um condomínio exclusivo, com 18 casas lindas, maravilhosas, com preços civilizados, no coração da Zona Sul, na Vila Conceição. Assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante então, e entrando aqui em política do governo federal, com os
países aqui do nosso Sul-América, da nossa Sul-América, o chefe da organização esteve reunido hoje no Brasil com o presidente da Bolívia. Do Equador? Equador, desculpa. Daniel Noboa, né? Nós temos aí essa notícia de que houve uma reunião do presidente Lula com o presidente do Equador, Daniel Noboa, para estreitar relações comerciais. E esta reunião parece que tem boas perspectivas, né? Daniel Noboa é um presidente que foi reeleito lá no Equador, é um país pequeno, 18 milhões de habitantes apenas, mas sempre, eu diria que procurar novos mercados é importante porque... Para compensar o desgaste com os americanos. O tarifaço não só dos Estados Unidos, o tarifaço da própria Venezuela, e, enfim, né, toda essa situação que o Brasil está enfrentando no mercado externo. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que é muito bom também não procurar se aproximar de países que tenham governos mais de centro-direita, não ficar só com os países que têm um governo centro-esquerda, enfim. Até porque o Equador está muito aproximado comercialmente, até politicamente, dos Estados Unidos. A própria moeda equatoriana é o dólar americano, né? Então, acho que é uma coisa assim, positiva no que diz respeito a, vamos dizer assim, a vontade política do presidente Lula em fazer essas aproximações e esses trabalhos aí de estreitar relações com outros países, né? Principalmente em relação à própria América Latina, né? Não ficar isolado dentro da América Latina apenas com países que não, digamos assim, têm muito a oferecer para a gente, né? Sem dúvida. Só uma dúvida que eu tenho, o Equador não faz parte do Mercosul. Né? Não faz parte do Mercosul. Eu acho que isso é altamente produtivo, porque por anos se ficou só Mercosul, certo? E a abertura para outros países que não fazem parte desse bloco, que está custando assumir uma maioridade, eu acho bem interessante. O Mercosul, ele tomou esse nome justamente, né, porque reuniu os países do Sul, né? Uhum. Era o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Chile nunca se integrou. Não. Chile sempre ficou mais fora, nunca se integrou. Depois o próprio governo Lula, né, tentou trazer a Venezuela para dentro e tal, né? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que foi uma tentativa de imitar o mercado comum europeu, né, a comunidade europeia, mas isso, do ponto de vista de negócios em si, o termo, a forma, o Mercosul, o nome, etc., não vi grandes vantagens. O que interessa, assim, é que tenha comércio, né, e que as taxas desses entre os países que fazem o comércio bilateral, que essas taxas sejam reduzidas. Isso que importa, né? Então, tem bens de consumo para exportar, tem bens de produção, bens para trazer, tem alimento para levar, tem manufaturado para voltar, enfim, isso importa muito no que diz respeito às divisas, né? Diz respeito à própria industrialização, à própria prosperidade das pessoas, das duas nações, né? Trabalho, etc. Então, o nome em si foi lá do tempo do Fernando Collor, essa história do Mercosul, foi feito todo um trabalho em cima, porque agora sim nós vamos... Isso, para mim, não tem absolutamente nenhum encanto. O encanto, para mim, é realmente fazer bons negócios com países, com nações que têm dinheiro. Não adianta fazer negócio com aqueles que não têm dinheiro e que a gente só, no fim, acaba levando as coisas para lá, vendendo a preço de banana. E pior do que isso ainda emprestando a fundo perdido, né? Como foi o caso da Venezuela, a metrô, Porto de Mariel em Cuba, o aeroporto em Moçambique. Quer dizer, o que nós ganhamos com isso? Absolutamente nada. Nós, na verdade, só levamos para eles e não aconteceu nada. Tanto é verdade que a última vez que eu, pelo menos, lembro que o Maduro esteve no Brasil, até foi um caso assim que não poderia ter acontecido e passou batido, ninguém deu bola. Quer dizer, quando uma jornalista perguntou para o presidente Maduro como é que estava, o que ia acontecer, o que ele ia fazer em relação ao que ele estava devendo para o Brasil, e continua devendo, um jornalista de lá
empurrou a nossa jornalista e o Maduro respondeu assim com a simplicidade, aquela que ele, né, é natural dele, a simploriedade dele, nós vamos constituir uma comissão para estudar o assunto. Tá? Incrível, e ficou né? por isso mesmo. Né? 2 aspectos ainda dentro desse tema. Ontem não, sexta-feira eu atendi uma paciente com o esposo me contando, vieram de Charqueadas, certo? E me contando o dilema que está acontecendo na cidade, com a questão da Gerdau, certo? A Gerdau, que fabricante de aço, mas ela trabalhava com aço mais específico, mais ligado à indústria automobilística. E eles estão um temor bastante grande por não poder mais exportar ou exportar a esse ponto, com essa taxa, que não sabe o que vai acontecer, certo? Eles têm lá não sei quantos mil funcionários, certo? Isso é preocupante. Que estão correndo, e junto com a Gerdau tem mais 2 ou 3 empresas ligadas a essa produção de aço que também vão ter o mesmo problema, certo? Na verdade, doutor Carlos, o que acontece sempre com uma empresa, quando ela tem, vamos dizer assim, um produto central, ela movimenta uma enormidade de empresas satélites, né, que servem aquela empresa com insumos ou com transporte e tudo mais. E toda a cadeia produtiva, ela sofre muito. Exatamente. Porque não é só também... Aí tem a questão lá do borracheiro, que vai consertar o pneu do caminhão, do hotel, que vai receber as pessoas, do restaurante, que vai alimentar os operários. Quer dizer, é toda uma cadeia produtiva. Eu lembro direitinho quando aconteceu a questão aqui da Ford e da GM. Tá? A GM... deu um salto e a Ford não prosperou, foi embora. O que aconteceu? Né? A Ford, ali naquele local em Guaíba, havia muitas pessoas, investidores, né? Pequenos, não eram investidores, pequenos, investidores que ali começaram a colocar os seus negócios, tendo em vista que ia ter uma empresa, né, nesse aspecto de grande porte. Tá? Todos acabaram perdendo seus investimentos. E existe um estudo que diz o seguinte: a cada emprego direto de uma dessas grandes empresas, a cada emprego direto, são gerados 40 empregos indiretos. Tá? E fazendo a conta, eu me lembro que naquela época teve até um cidadão que escreveu na Zero Hora, depois eu rebati, né, porque ele fez um cálculo matemático lá que não fechava a conta, mas ele próprio depois voltou atrás e ele disse que realmente as empresas de grande porte, elas têm todo um entorno da cadeia produtiva que a cada empregado, se empregar 1.000, tem 40 mil, é um número expressivo. Tem 40 mil no entorno que vão se sustentar suas famílias a partir desse emprego direto. É o caso da GM aqui, né? É o caso da GM. O número de indústrias que tem entorno de produção e que ficam dependentes. Um outro aspecto que me achei muito preocupante é que, em função da Argentina ficar livre das taxas com os Estados Unidos, já existem empresas aqui do Sul já tentando se transferir para a Argentina para poder exportar por lá sem taxa nenhuma. Com certeza, com certeza. E não é só da Argentina também, tem muita empresa brasileira que já foi para o Paraguai. Também, Para o Paraguai. O Paraguai está dando mais estabilidade, a questão monetária, a questão judiciária, etc. e tal. Então tem muita empresa que está saindo daqui para ir para o Paraguai. Com isso tem uma vantagem enorme em relação a essas taxas todas. Sem dúvida. E o que acontece com a Argentina é uma coisa fenomenal, porque a Argentina deu uma virada de chave em pouco tempo fantástica, não é? Porque do ponto de vista como estava a Argentina até assumir o novo presidente, não é? Então isso realmente é uma coisa que a gente, não é que olhe com inveja, mas a gente sente um gostinho de... E muito rápido, né? Muito rápido, extremamente demais, rápido. muito rápido. Agora o homem lá, ele conhece a economia, né? Ele não é... Incrível. Ele realmente foi um camarada que trabalhou na área econômica, ele sabe o que está fazendo. E montou uma equipe também, né, que tem conhecimento de causa. Sem dúvida. Muito bem, essa rede H&M forte no território americano está chegando no Brasil. Vai brigar aqui com a Renner e a CIA. É poderosa também. Poderosíssima. É boa para o consumidor, né? Sem dúvida não. Quem ganha com essas, né,
disputas de mercado é o consumidor, baixa preço, mix de produtos maior, né? Qualidade de produtos, o pessoal procura maior, né? Então tem a Riachuelo também que atua nesse segmento, então é bom para todo mundo, é bom para a economia em geral, são empregos, essa coisa toda. A HM já está contratando produção em fábricas, principalmente aqui na área de Caxias, de vestuário. É verdade, não querem trazer muita coisa não. Vão pegar no próprio país, São Paulo. Uma coisa que tem dado alguma discussão aí é essa notícia que o governo do estado abre a licitação de 16 milhões e meio para atuar nos jantares e coquetéis promovidos pelo governo do estado, tanto difundindo o nosso turismo, as atividades dentro do Palácio Piratini, nas secretarias, etc. e tal. O pessoal só não entendeu o seguinte, o pessoal não lê o projeto, a proposta. Os 16 milhões e meio, porque hoje fazer um jantar para 100 pessoas, se não for um carreteiro, tu não faz com 100 reais, né? Fosse a expressão. Então, tem algum valor, se é um coquetel, é um jantar de algum gabarito, uma missão do exterior, etc. e tal, em pleno Palácio Piratini, isso não custa barato, isso faz parte. Vamos ver o que gasta o Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, isso aí é troco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o governo do estado não vai dar os 16 milhões e meio para a empresa que ganhar a licitação. À medida que vai fazendo eventos, vai pagando. Então, se fizer eventos que vai até 5 milhões de reais, não vai gastar os 16. Os 16 é o crédito que fica, né, locado, né, empenhado para esse fim. Mas são eventos de alta qualidade, né, que trazem benefícios para o Estado, recebendo, como eu digo, comitivas, incrementando o nosso turismo, secretarias, as várias secretarias que nós temos. Então, eu estou fazendo a defesa aqui, não é do governador, né, essa coisa toda, estou dizendo que o pessoal tem que entender como é que funciona esse mecanismo. O mecanismo só paga, os 16 milhões vão pagar somente aquilo que está sendo consumido. A cada evento paga, Não é chega e bota os 16 milhões na conta de quem ganhar a licitação, por favor. Isso é exatamente, isso chama-se ata de registro de preços. Quer dizer, está contratado, mas nem é obrigado a gastar tudo que está lá. Absolutamente, até lá. Até lá. Ele sabe que tem aquele valor para gastar dentro daquele preço que já está pré-estipulado e não vai mudar. Então, na medida em que há necessidade do bem ou do serviço, neste caso que o José Silva está colocando é do serviço, tá? Ele vai simplesmente, não é, fazendo o aditamento, mas ele não vai ser obrigado a gastar todo o valor. E essa ata de registro de preços, ela tem um prazo. Isso é muito comum entre os municípios, entre os consórcios, inclusive quando um consórcio de municípios contratam bem um serviço pela ata de registro de preços, depois outros municípios podem entrar também na contratação, se houver possibilidade de sobras, né? No aspecto do que se chama de carona. Tem até o termo técnico disso aí. Recentemente teve esse episódio que o governo do estado ia fazer lá um apoio, né, um aporte para uma escola de samba. Aí deu um sururu aí e tal, o pessoal pichou o governador simplesmente retirou fora. Pronto. Também era para divulgar o Estado, mas tudo bem, não acharam oportuno e tal. Tá, então, esse governador, eu quero que o pessoal, os gaúchos entendam, ele é o que mais consegue recursos do próprio Estado, com os mecanismos da Cefaz, Secretaria da Fazenda, um recurso que busca fora, no governo federal, ele faz chover, olha o que ele tem proposto aí, e olha o que ele enfrentou aqui a Covid e a enchente, que quebra completamente os programas de governo. E olha, ele vem tapando buraco, vem fazendo casas para esse pessoal, vem fazendo horrores, vem acertando vantagens para professor, magistério, para todos os segmentos aí. O governador Eduardo Leite tem feito uma verdadeira... um milagre financeiro dos cofres públicos, está compreendendo? Sem comprometimentos. Então está aí, não dá para se queixar. Poucos governadores pagam ou pagaram o que o governador Eduardo Leite está pagando. Fala, Carlos. Pensei que você ia fazer uma manifestação em cima disso. Não, eu acho que tu colocaste muito bem, né? É muito mais interessante trabalhar com um teto de gastos, certo? Do que tu
sair gastando sem ter um norte, um teto, como a gente melhor fala. Então, acho que a conduta é esta, não tem outro jeito, certo? E depois tem outras, são eventos que visam o quê? Trazer mais recursos. Fomento para o Estado. Esse é o ponto. É difundir, Então, dizer o que o Estado tem, os seus potenciais. Não tem o porquê. Então não tem. A coisa é boa demais, não dá para brincar com a sorte. Vamos adiante, então, dizendo que vamos falar aqui com o médico Carlos Isaia Filho, nosso comentarista de longa data. Instituto Carlos Isaia, um médico ginecologista, mas que entende tudo de medicina, evidentemente. Eu pergunto para o Carlos Isaia, que a gente sempre faz com a sua presença aqui, leva para o nosso telespectador informações importantes do campo da saúde, que todo mundo precisa saber cada vez mais, né? A influência do meio ambiente na saúde, por exemplo. Quais os órgãos do corpo humano, veja bem, que são mais afetados pelas mudanças ambientais? Isso é muito importante. Onde é que está a dificuldade na nossa saúde, a saúde da nossa população, das nossas famílias, da nossa saúde, com a influência do meio ambiente? Então, qual é essa influência do meio ambiente na saúde? Carlos Isaia. É interessante a tua colocação, Silvas. Semana passada a gente falou sobre os microplásticos, que nós já estamos impregnados de microplásticos. Descobriu até a presença desses microplásticos, até na placenta humana e no cordão umbilical, que faz com que uma criança, quando nasce, já teve uma certa impregnação desses produtos durante a gravidez. Isso não tem mais como impedir. Mas foi assunto da semana passada. Se fala tanto nessa questão da poluição, do meio ambiente, do que está acontecendo, mas às vezes o pessoal esquece também de colocar o que isso está trazendo de prejuízo para a própria saúde. Sem dúvida. Certo? Ora, dentro do teu questionamento, Silvas, nós temos 2 órgãos que são os que mais estão suscetíveis a essa questão. O primeiro deles é o pulmão. Nós respiramos um ar contaminado, um ar poluído. E até chegar nos pulmões, as fossas nasais, a traqueia e os pulmões. Ora, com isso aumenta. Quem é asmático tem muito mais surtos asmáticos em áreas poluídas do que não asmáticos. Então começa a aparecer uma incidência maior de bronquites, de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que ocorrem mais na população de maior idade. Por quê? Porque o pulmão sofre, certo? Ele não respira mais tão bem, ele não faz as suas trocas gasosas como qualquer pulmão sadio faz. Ora, se leva para o lado do pulmão, vai levar também para o lado do coração. E aí para o cérebro, para a parte neurológica. Nós, no nosso dia a dia, poucos têm a curiosidade de entrar nos sites de temperatura, de previsão atmosférica e ver qual é que está o nível de poluição naquele dia, certo? E, em cima disso, tomar alguma precaução. E a grande precaução que se tem na poluição aérea ainda é o uso de máscara, certo? O pessoal só está usando máscara ultimamente quando está gripado para proteger outros e assim por diante. O segundo órgão que também muito sofre com a questão de poluição vem a ser a pele. A pele é o nosso maior órgão do corpo e é preciso colocar isso, certo? Quanto mais à disposição, quanto mais desnuda tiver a pele, maior a chance de sofrer com esses aspectos de poluição. E aí nós vamos ter dermatites atópicas, nós vamos ter um favorecimento de rugas e de outras questões da pele, que pode, inclusive, levar a um envelhecimento das peles mais precoce, certo? Então, esses são os 2 principais órgãos. E aquele cuidado, né? Nós estamos recebendo poluição na água potável, certo? Na água do mar, e aí vem então os peixes, que são alimentos. Nós estamos recebendo poluição pelo ar, certo? Que praticamente isso é diário, é constante.
Na questão da pele, ainda a grande recomendação, além do banho, procure usar cremes ou produtos que façam uma higiene melhor da pele, principalmente nas partes que ficam constantemente expostas, no sentido de tentar retirar esses fatores que estão levando a esse prejuízo. Ora, ainda a questão do lixo, certo? Ainda é muito importante. Na grande maioria dos municípios ainda existem os chamados depósitos de lixo, que fazem aterros sanitários e assim por diante. Isso leva, sim, a uma maior probabilidade de crescimento de micro-organismos, de vírus, de bactérias, e chegando na pessoa, existe uma chance maior de contaminação, e às vezes a gente não sabe, por que eu estou tão assim, por que me acontece isso, se eu não faço absolutamente nada que possa levar, mas não se dá conta que nós estamos sendo fatores da poluição e principalmente da troca do meio ambiente. Perfeito. Está aí. Carlos Isaia Filho fazendo essa manifestação tão importante. Silvas, que em Porto Alegre nós temos 6 locais de medidores de poluição do ar. 6 locais. Um é aqui, pertinho, na rodoviária. Isso, aqui na rodoviária, exatamente. Mede dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, mede uma porção, inclusive partículas também. 6 locais em Porto Alegre, que são monitorados, tem sensores para monitoramento, e inclusive, quando num desses locais era muito comum, na minha época lá de EPTC, Silvas, a gente recebia da SMAN, olha, está muito alto o nível de CO2 na rodoviária. Então se fazia o quê? Se fazia desvio de trânsito. Porque o dióxido de carbono é direto dos motores, de combustão interna. E essa prática continua ainda agora? Não, agora não sei mais dizer, mas acredito que sim. Porque o ano passado eu acompanhei isso, o secretário do Meio Ambiente, inclusive, remodelou os locais. Eu sei que da rodoviária foi mantido, né? A Riggs também tem um lá. Lá tem um sensor. Na Riggs. Eu acho que isso deveria informar a população quase que diariamente como é que está a qualidade do ar. É verdade. Certo? Até para que as pessoas possam, se assim o desejarem, tomar aspectos de precaução. Né? Muito bem, vamos adiante dizendo que o Di Paolo está aí, o Grupo Di Paolo, comandado pelo Paulo Jeremia, o melhor galeto do planeta. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No Di Paolo, minha gente. Comida saborosa com essência artesanal. Pratos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta El Permucante em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra também a opção Express. É bom demais, né? Boulevard Laçador. Tudo isso comandado pelo Paulo Jeremia, presidente do grupo. Né? Temos o André Jeremia também, outra figura ímpar, né, da direção do grupo Di Paolo. Então, os parabéns aí ao Di Paolo por essas unidades maravilhosas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos, né, aqui, além de Porto Alegre, temos Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu. Depois vamos embora para fora, temos Brasília, Santa Catarina, São Paulo, e vamos embora, É coisa boa demais. Pergunta aqui, ó, já um telespectador, o senhor José Vilmar Govinassi. No período que o senhor trabalhou na EPTC, quantos talões o senhor gastou? Talões de multa? Olha, eu vou dar um dado aqui que é revelador, tá? Não, é importante essa pergunta, é muito importante. Eu sempre agradeço quando faço essa pergunta, sabe? Pelo seguinte, porque foi a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei lá. Aqui na pergunta mais, se tu te escondia atrás de árvore ou casinha de chaveiro, não sei o que. Não, tem atrás da árvore, na frente da árvore, embaixo da árvore, até em cima da árvore, se for o caso. Não tem problema nenhum. O infrator vai ser pego, não vai escapar. Mas o que acontece? Tinha um rapaz lá tem um centro de estatística muito importante. E esse rapaz logo saiu uma pena, porque ele fez um concurso, saiu de lá, foi para lugares melhores. Mas o que aconteceu? Eu queria saber também essa ideia. Queria ter essa ideia. O que aconteceu? Eu fiz um cálculo muito simples. Eu peguei todas as autuações do ano anterior, eu entrei lá em 2005,
Eu entrei, peguei todas as autuações, o número de autuações do ano anterior, 2004, tá? Quantos agentes tem na IPTC? Tem tanto. O que eu fiz? Muito simples. Eu divido o número de autuações, pelo número de dias do ano, tá? Pelo número de agentes e pelo número... Divido o número de autuações pelo número de agentes e pelo número de dias do ano. Aí eu sei quantas autuações cada agente faz por dia. Qual é a resposta? Qual foi a resposta que eu tive? Menos que um. Menos que um. O senhor acertou em cheio. 0,98 autuações por agente por dia. Tá aí a resposta. Interessante. Tá? A impressão que fica é outra. A impressão que fica é outra. Eu também tinha essa impressão. Tá? Porque, agora, um outro dado pior do que este, e este sim foi o que mais me causou espécie, aí sim foi o número de vítimas fatais. Aí sim, doutor Carlos Isaia Filho, uma pessoa a cada 2 dias em 2004. E eu dizia o seguinte, né? Digo, mas é possível isso? Quer dizer, hoje se mata metade da pessoa, amanhã termina com ela. Uma pessoa por dia, por 2 dias. A questão de uns 3, 4 meses atrás, eu estava fazendo um levantamento. Por quê? Porque me impressiona o número de mortes que nós temos por acidente de trânsito aqui no estado. E vi a seguinte cifra. Existe mais 10 vezes mais carros do que motos. Certo? Porém, existe 10 vezes mais mortes de motociclistas. Com certeza. Do que motoristas de carro. Com certeza. Por outro lado, assim, eu vejo diariamente, parece que toda essa questão de agressividade e mal condução do trânsito aumenta a cada dia. O gaúcho agora aprendeu a buzinar. Parece que nós estamos... Para mim, a cidade que mais que eu vi buzinar era Salvador. Eu acho que aqui está igual. Impressionante a ansiedade. E bota o dedo na buzina para irritar o que está na frente e aí começa a criar um ambiente muito ruim de trânsito. De manhã me impressiona, não tem manhã nos noticiários da manhã, morte aqui, morte ali, capotou o carro lá, caiu o carro no dilúvio, morreram um, morreram dois, e aí vai. Eu acho que isso é um ponto de preocupação, já passa a ser um problema de saúde pública, certo? E parece que ano após ano esse número, essa mortandade por acidentes de trânsito vem aumentando cada vez mais. Isto que os carros hoje, teoricamente, são mais seguros, têm mais recursos, certo? E as coisas continuam acontecendo. Isso contribui muito, inclusive, para esse distanciamento que existe entre o número de vítimas nos carros e na motocicleta. A motocicleta não evoluiu nada em termos de segurança, não tem o que evoluir. Bateu, o cara caiu, se machucou de qualquer... Do jeito que bater, ele vai ter alguma lesão. Agora, o senhor falou uma coisa importante, viu? Questão de saúde pública. Acidente de trânsito é saúde pública. Sim. Sem dúvida. É saúde pública, porque a gente, quando contabiliza os mortos, tá? A gente não contabiliza as pessoas que ficaram deficientes, com limitações. Tá? Você não contabiliza isso. E veja bem, muitas vezes a maioria das mortes é por doença. Certo? Morreu porque teve uma doença, teve um câncer, teve... sei lá. Só que no trânsito, a morte de trânsito, eu não tenho doença. E pega jovens. E pega muito mais jovens. Certo? O que torna a coisa pior ainda, ou mais preocupante. Eu acho que ainda os órgãos públicos mereciam, certo? Uma campanha melhor, um zelo maior para tudo isso, no sentido de evitar. Nós tivemos uma fatalidade agora, há poucos dias atrás, aqui em São Leopoldo, 3 jovens. E aqueles que estavam do Exército. Exatamente, né? do Exército. 3 jovenzinhos, 2 moços e uma moça. É horrível isso. Muito bem. Então tá, vamos falar do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, que é o ponto de encontro, né? Ali é o templo do churrasco, na capital de todos nós gaúchos, onde se saboreia o melhor churrasco, comandado a empresa pelo empresário Elson Furini.
a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Lá nós temos o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Todo mundo se encontra ali. É um desfile de personalidades da capital. Mundo político, empresarial, social, tudo passando por ali, tá? Profissionais liberais, desportistas, Complexo Barranco Barranquinho, tudo de bom. O telefone lá no Barranco é o 3331-6172, no Barranquinho 3028-2310. Hoje o Barranquinho fechado, segunda-feira não funciona o Barranquinho. Olha só a pizza que tem lá, hoje não dá para saborear essa pizza, tá? Tudo de bom no Barranco Barranquinho, ali na Protásio Alves, 1578, diariamente das 11 às 24 horas, subindo ou descendo. Comando geral, então, de Alson Furini, grande empresário que tem esse templo do churrasco na capital gaúcha. A primeira com carne Angus certificada do Brasil. Assadores, cozinheiros, garçons e manobristas só tem um propósito ali de que você passe momentos ímpares no Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Olinda está aí resolvendo problemas de qualquer distúrbio, né, digestivo. A pessoa glutão, saboreou demais, a comida às vezes não cai muito bem no organismo, né, não faz um bem, enfim, a pessoa não se sente bem, gosta, mas às vezes tem um tempero, alguma coisa. Aí tem Olina. Olina, essência de vida, resolve tudo. Então, primeiro embarcar numa mala, por exemplo, eu faço assim, é Olina. Você vai viajar, vai saborear novos pratos, novas delícias. Então, glutão, especialmente, tem que ter Olina. Então, em qualquer ambiente, na casa da praia, da serra, né, no escritório, consultório, na residência, corporativo, tem que ter Olina Essência de Vida, especialmente na sua viagem. Laboratório VESP, mais de 100 anos, uma sede padrão Anvisa em Canoas. Tudo isso aí, né? É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. E o Sicredi está aí dizendo que é maravilha. Conta pessoa jurídica na Sicredi Origens RS é vantagem de verdade. Pix gratuito e ilimitado. Máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. Olha só, tudo com atendimento próximo feito para você. Sicredi é ter com quem contar. Olha só, é um banco nosso também, que está aí, o Sicredi Origens RS, está comemorando 100 anos, dia 8 de setembro. Dá uma olhada na mensagem da Sicredi Origens RS. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Tem mais aí, doutor? Tem mais aí, doutor? Muito bem, voltamos aqui na atividade. Vamos falar agora da TAP. Transportes Aéreos Portugueses. Aí é um espetáculo. Esse eu gosto demais também. Todos os nossos anunciantes aqui são maravilhosos, né? Porque a TAP leva você daqui de Porto Alegre, do aeroporto Salgado Filho, até Lisboa, numa paulada só. Direto, sem escalas. 11 horas de voo. Aeronaves de última geração. A diplomacia dos seus comissários maravilhosos. Horários garantidos. Os bilhetes você paga parceladamente no cartão de crédito. É um negócio fantástico. Você desce na Europa, sai de Porto Alegre, desce na Europa, em Portugal, Lisboa. De lá você curte Portugal, Lisboa, a Europa ou qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Tarifas civilizadas, como eu digo, e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então te liga, vai viajar para o exterior, Europa ou qualquer destino do planeta, embarque em Porto Alegre, esquece Guarulhos, aquilo lá, aquela confusão, aquela tortura. Embarque aqui, desce em Lisboa, curte aquela gastronomia espetacular, né? Nossos amigos queridos portugueses, e de lá você segue adiante, se não for ficar por lá, evidentemente. Muito bem, vamos aí para o fechamento, temos aí mais 5 minutos, e vamos lá. Carlos Zé Filho. Extremamente curioso para saber o que deu na reunião, o que está acontecendo na reunião entre o Trump, o Zelensky e mais 4
presidentes o presidente da França, da Alemanha, o Reino Unido, Itália, certo? Juntamente com o Putin, que eu acho que vai estar junto, para ver o que se consegue trabalhar essa questão de terminar com essa guerra. Eu acho que essa guerra representa um risco mundial e principalmente europeu muito grande. E tomara que Deus ajude, que tenham chegado ou que venham a chegar hoje a uma conclusão no sentido de terminar com essa guerra. Acho que vai ser bom para todo mundo. Não é fácil. Fala. Olha, foi emblemática aquele encontro do Trump com o Putin, né? Foi, para mim, assim, marcou muito, chamou muito a atenção, foi um encontro extremamente cordial. O Trump, inclusive, não teve nem aquela famosa aperto de mão dele, quando ele puxa, né? Ele foi educado, foi elegante, e o Putin deu uma declaração ali que deixou todo mundo espantado. O que o Putin disse? Olha, se tu fosse presidente, essa guerra nem teria acontecido. Foi exatamente isso, né? E falando inglês ainda, né? Exatamente. Então, o que eu acho interessante, né, é que, no final das contas, o Trump vai ser o articulador, sim. Eu tenho muita esperança, eu tenho até até diria uma certeza de que desta reunião, essa guerra vai acabar. Até porque o Putin precisa ter uma saída honrosa. Ele precisa. Ele está realmente dessa guerra que ele achou que ia fazer um passeio, né? Ia ser aquela famosa tempestade no deserto que houve na época que os americanos foram lá correr com a guerra do Irã-Iraque. E, na verdade, ele precisa disso. Então, para mim, vai acontecer. E, de novo, né, o Trump, que é vamos dizer assim, o truculento, vai acabar, né, facilitando o término dessa guerra que realmente não devia ter nem começado. Olha, eu tenho mais uma notícia aqui, dando conta que o médico Marcelo Matias deverá ser candidato a deputado estadual. Parece que tem alguns partidos sondando o seu nome. Ele não tem filiação, mas já tem alguma, como se diz, né, alguma corneta que ele poderia estar usando a estrutura do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que é o maior da América Latina, como uma plataforma, né, para a busca de votos. Eu não acredito nisso, né, porque ele é um médico que já foi presidente do CIMES, voltou a ser agora, bem competente nesse assunto, mas claro que um sindicato desse tamanho, com essa projeção, mal não faz a um candidato, evidentemente. 2 minutos de fechamento. Olha, eu tenho que agradecer aqui Marcelo Castro, toda a nossa bancada, que recebeu esse mimo maravilhoso aqui, ó. RS Play aqui, ó, uma caneca aqui, para saborear um café de primeira grandeza. Aí é demais, né? O Marcelo Castro é um gentleman, um grande comandante da nossa emissora. Eu diria até o seguinte, é a emissora mais qualificada das emissoras que não são de rede, é a nossa RS Play TV. É uma emissora que já está se consagrando pelo seu equipamento, pelo nível dos seus colaboradores, né? E pela grade de programação que apresenta a RS Play TV. Os cumprimentos aí, ó, Marcelo Castro e toda a administração da emissora e seus colaboradores. Muito obrigado. Muito bem, vamos adiante, fechamento do programa. Temos aí um apito final, aí, se não pega cartão amarelo ou até vermelho. Viu? Nós já temos mapa vermelho, hein? O programa se despede, como acontece há 32 anos, e amanhã, 20 horas às 21 horas, das 20 às 21 horas, o nosso programa Atividade aqui na RS Play TV. Bueno.